Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gomes, sejam muito bem-vindos ao canal Ações Práticas. Pessoal, eu fiz aqui alguns aportes hoje e eu quero compartilhar com vocês. Eu comprei aqui 80 cotinhas do ETF do IFIX. O ETF, ele geralmente replica um índice, uma cesta de ações. Nos Estados Unidos a gente tem ETFs de vários tipos, inclusive de renda fixa. Aqui no Brasil vem aumentando a quantidade de ETFs, mas ainda são poucos que nós temos aqui no Brasil. Um deles é esse aqui, o XFIX 11 ou XFIX 11, que ele tem a intenção o quê? Ele tem a intenção unicamente de estar replicando o índice IFIX. O índice IFIX é o índice dos fundos imobiliários. Então, se a gente der uma olhadinha aqui rapidamente numa comparação que foi feita pegando o tesouro pré-fixado comprado lá no finalzinho de 2010, comparando ele com o IFIX, trazendo aí até o finalzinho de 2018, a gente vê que o IFIX ele bateu o pré-fixado. Claro, né? Nós temos os altos e baixos, justamente porque é renda variável. Mas, se a gente pegar do comecinho aqui, finalzinho de 2010, comecinho de 2011, até finalzinho de 2018, a gente teve aqui imagine duas pessoas, uma comprou aqui o índice do IFIX e outra comprou um pré-fixado. A gente vai ver que se ambas tivessem carregado até o final de 2018, a que comprou o índice IFIX teria tido um retorno um pouco melhor. Claro que quando você compra um ETF, tem a taxa de administração, tem todo o sofrimento da renda variável, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Agora, por exemplo, se a gente olhar o IFIX na presente data, a gente vai ver que ele vem apanhando. O último ano foi um ano de andar de lado, aí ele subiu um pouquinho e depois das eleições para cá, ele começou a cair. Então, se a gente coloca aqui, ó, o último ano, né? Praticamente andou de lado aí até mais ou menos, né? Agosto, mais ou menos. Aí depois deu uma valorizada, aí continuou andando de lado e chegaram as eleições, começou a cair. Mas isso não é uma particularidade apenas do IFIX. Se a gente for olhar o Bovespa também caiu, né? Se a gente for olhar o IBOV, que é o índice da Bovespa, também caiu. Então, olhando aqui o último mês, né? Vamos colocar os últimos 3 meses. A gente vê aquele saindo de praticamente 3.000 pontos, né? E vindo aqui para 2.800 pontos, mais ou menos. Então, com base nessas quedas, eu achei interessante comprar 80 cotas, né? Comprei hoje. Claro que a gente compra quando está barato, né? Você não vai comprar quando está lá no alto. Como eu quero carregar a longuíssimo prazo, quando eu falo longuíssimo prazo, eu estou falando de pelo menos 15 anos. Vamos ver daqui a 15 anos como estaremos com esse ETF. Uma outra aquisição também foi esse fundo imobiliário, HSML 11. Esse fundo imobiliário, se a gente olhar aqui no site Fundamentos, ele está sendo vendido a 0,79, que é o P/VP dele, que é o preço, né, da cota, dividido pelo valor patrimonial do fundo. Ou seja, se a gente pega todo o valor patrimonial que o fundo tem e divide pela quantidade de cotas, né, a gente vai chegar a nenhum valor. E atualmente ele está sendo vendido a 79% desse valor, ou seja, ele está 21% de desconto. Então, nós também estamos numa época onde os fundos imobiliários, principalmente os de tijolos, que é o caso desse aqui, eles vêm sofrendo bastante. E como a gente tem estratégia para compra a longo prazo, então é uma compra que faz todo sentido, principalmente porque esse fundo, ele tem aqui na carteira dele 7 shoppings. Veja que 95% do fundo é de imóveis para renda. Se a gente for aqui olhar os imóveis, inclusive alguns eu conheço pessoalmente, nós temos aqui 7 shoppings. Se a gente olhar a taxa de ocupação, então praticamente, né? Ó, o que nós temos aqui que não está tão ocupado assim, ele está aí com 91% de taxa de ocupação, que é o shopping metrô Tucuruvi, que inclusive fica bem perto da estação metrô do Tucuruvi. Ou seja, é um shopping que tem um fluxo muito grande de pessoas ali nas imediações dele. Mas os demais shoppings, a gente pode ver aqui, ó, 97% de ocupação, 96%, quase 96% aqui, 94%, quase 93%, 94% de ocupação. O shopping Granja Viana, conheço pessoalmente, já fui nesse shopping, é um shopping bem movimentado. Inclusive ele está numa rodovia, que é a rodovia Raposo Tavares, que ela dá acesso, por exemplo, a quem mora na capital. Então, quem mora na capital, se pega a Raposo Tavares, né, vai ter aí um acesso direto à Cotia. Está próximo a Osasco, está próximo a Barueri, a Carapicuíba, realmente são municípios vizinhos.
tá? E esse shopping eu conheço, eu já fui nele. Outro shopping que eu já fui é o Super Shopping Osasco. Ele está muito bem localizado no centro de Osasco, muito perto de acesso às marginais. Então, quem conhece aqui Osasco, São Paulo, Grande São Paulo, sabe do que eu estou falando. Uma outra coisa que eu fiz também, gente, que não está aqui pela Clear, mas está aqui na Mercado Bitcoin, eu comprei criptomoeda. Eu não sou muito de ficar comprando criptomoeda, porque é algo mais especulativo. Claro que quem comprou Bitcoin lá em 2011, meu Deus, se ele trouxe Bitcoin até a data de hoje, ou até meados de 2019, a pessoa ficou, né, riquíssima por conta aí do Bitcoin. Mas, depois do Bitcoin, a gente tem a Ethereum, e depois a gente tem algumas outras criptomoedas, né, que também se valorizaram, mas nenhuma se valorizou tanto quanto o Bitcoin. E depois nós temos aí uma infinidade de criptomoedas. Tivemos a bolha da criptomoeda aí no seu auge, lá em 2020, pegando um pouquinho de 2021. E desde então, o mercado de cripto ele vem despencando, né? Se a gente olha o próprio gráfico do Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin ele realmente teve aí bastante desvalorização, oportunidades aí para quem está comprando, né, a longo prazo, poder fazer compras. Eu confesso que eu não fiz, porque eu reservo na minha carteira, eu reservo assim um percentual muito pequeno para criptos. Porém, essa cripto, o IBIX, ela me chamou a atenção, e ela me chamou a atenção por causa desse cara aqui, ó, Roberto Justus. Provavelmente quem está me ouvindo conhece Roberto Justus. É um empresário aí multimilionário e também apresentou alguns programas na televisão, inclusive O Aprendiz, né? E o Roberto Justus, ele, ele é conselheiro, tá? Desse projeto. E eu andei assistindo alguns vídeos dele, inclusive até vou mostrar aqui para vocês, onde ele fala do potencial da Webix, um projeto que ele acredita, é um projeto que faz sentido, quem for ler, já tem, inclusive, né, eles já têm clientes, tá? E se a gente vê aqui, por exemplo, o Rei do Mate, né? É aí uma empresa bastante conhecida, a gente tem aí muitas unidades nos shoppings. Se eu não me engano, essa Chiquinho aqui é uma loja de sorvete. Eu já vi também algumas lojas em alguns shoppings. Então, o que eu fiz? Eu peguei R$ 200, veja que R$ 200 não é um valor tão expressivo, e comprei 7.495 unidades. Tá 2 centavos a Webix. Então, assim, imagine se isso, né, um dia, se tudo que eles estão planejando, eles conseguirem colocar em prática, e a ideia deles, inclusive é na área de comunicação e marketing, que é uma área que o Roberto Justus fez fortuna, né, que ele domina, deles estarem movimentando como uma moeda oficial da agência. Depois assistam um vídeo que vocês vão ter, com certeza, uma opinião muito mais embasada. Esse vídeo aqui, na verdade, esses 4 vídeos, eles vão, assim, falar para vocês exatamente o que é a Webix. Então, fica como uma indicação, não de investimento, mas de vocês assistirem os vídeos, para aí sim vocês decidirem se faz ou não sentido para vocês estarem investindo. Na minha opinião, faz bastante sentido. Mas aí cada um, né, vai ter que realmente ter a sua opinião. Eu comprei lá no mercado Bitcoin, então eu fui direto aqui numa exchange, né, do Brasil. Exchange é como se fosse uma corretora, tá? Só que assim, gente, se vocês não conhecem o mercado de criptomoedas, se vocês não têm a menor ideia do que eu estou falando, então antes de partir para comprar qualquer criptomoeda, vocês, por favor, se coloquem a par do que é criptomoeda, de como que funciona, porque não tem as seguranças que a gente tem, por exemplo, numa corretora. Por exemplo, eu estou falando aqui da Clear, mas poderia ser a Rico, poderia ser o BTG, a XP, enfim, qualquer outra, tá? Quando uma corretora vem à falência, se você comprou ações, fundos imobiliários por esta corretora, você não vai perder nada do que você comprou. O que você pode perder numa corretora? Dinheirinho que está lá em caixa. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, o meu saldo atual não é mais esse, porque eu fiz essas compras aqui, né? Meu saldo agora atual é R$ 2,40. Então, se a Clear falisse amanhã, eu iria ter um problema com R$ 2,40, que é o dinheiro que estava na custódia da Clear. Aí eu iria ter que verificar com o órgão regulador como que funciona, tá? Por quê? Porque corretora, ela tem todas as regras da CVM, é algo legalizado, ok? Exchange já não é a mesma coisa. Aí é um mercado que ainda está em desenvolvimento, tem regulamentações que não são muito certas em alguns países, em outros países nem regulamentado está. Então, realmente, vocês precisam verificar certinho, ver se é algo que vocês querem colocar o dinheiro de vocês. Beleza, pessoal? Então, para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês. Até a